Sejam bem-vindos ao Lubecast. Estamos hoje aqui para conversar sobre Memolube, um sistema automático de lubrificação com segurança, né? É uma lubrificação eficiente, uma lubrificante correto, no ponto correto e no intervalo adequado. E hoje estamos aqui com o Juscelino, vindo diretamente da Europa, para representar a Memolube aqui no Brasil. E ele nos dá esse suporte todo, e a ideia é que hoje, por exemplo, nós já tivemos um treinamento para a nossa equipe de vendas, e eu gostaria que você conversasse um pouquinho e falasse para a gente quais são as vantagens do Memolube, o que você espera, e sinta-se à vontade, a casa é sua. E junto aqui também com o Luiz, que é o responsável pelo mercado de indústria de alimentos aqui no Brasil e outros subsegmentos também. Muito obrigado, Renato. Obrigado, Luiz, né? Juscelino é responsável pelo Memolube no Brasil, né? Atualmente moro no Brasil e represento essa marca para toda a América do Sul, né? A lubrificação automática, né? A lubrificação automática, ela se encaixa muito bem na nova tecnologia da indústria 4.0, Ótimo, né? Se a gente pegar a indústria 4.0, ela exige uma lubrificação correta, com uma resposta correta. Ou seja, hoje em dia, um ponto que traz muito problema para o operador de máquina, para o chefe de manutenção, é saber se aquele ponto de lubrificação que está a 3 km da indústria está sendo lubrificado. Existe uma planilha, essa planilha está escrita que tem que ser lubrificada a cada 2 dias. Cada 2 dias vai 0,25 gramas de graxa naquele ponto. Sim. Né? Então, existe essa preocupação. Claro, existe um profissional que ele tem que ir lá, ele tem que lubrificar, mas estamos falando de humano. Existe, infelizmente, o erro humano, né? E o erro humano, ele entraria nessa problemática no qual poderíamos resolver com o lubrificador automático, o Memolube. Exato, Né? exato. Então, o Renato, ele abriu aqui falando exatamente o slogan do Memolube, que é uma lubrificação correta, né, na hora correta, ou seja, aqueles 0,25 gramas de graxa, ele vai sair exatamente a cada 2 dias, a cada 3 dias ou a cada 2 horas, de acordo com o necessário, né? Sim. E uma lubrificação segura, né? Exatamente. Ele vai sair exatamente quando necessário, com um controle através de luzes, né? Ou seja, uma lubrificação totalmente safe. Legal. Não? E a gente sabe também, acho que o Luiz tem bastante experiência nisso, a gente consegue perceber que muitas empresas têm vários equipamentos dentro do seu parque fabril, pontos de difícil acesso, né? Pontos em que normalmente o lubrificador tem dificuldade para chegar, são pontos às vezes inseguros, né, do ponto de vista de operação. Muitas vezes ele tem que parar a máquina e o equipamento para poder chegar até esse ponto. Então acho que isso vem bem a calhar, né? Sim, o espaço confinado, a altura, né, o ponto de difícil acesso, de uma maneira geral, são todas situações em que as empresas buscam opções para aumentar a confiabilidade, né, do meu equipamento funcionando, e também aumentar a confiabilidade, ou melhor dizendo, a segurança operacional da minha equipe. Né? Então, eu acho que, como o Juscelino citou agora no começo, vai muito de encontro à indústria 4.0, à manutenção 4.0 e à lubrificação 4.0. Ele entrou num ponto muito interessante, né, que é a questão humana, né? Muitas vezes existe pontos de lubrificação, né, em lugares de difícil acesso que está muito alto, né? Ou muito, onde tem uma temperatura muito alta, que pode, a pessoa ela pode se queimar de alguma forma. Então, o lubrificador automático até nisso ajuda. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E hoje aqui no Brasil a gente trouxe nós começamos essa parceria agora relativamente faz pouco tempo, com a Pisani e a Memolube, e nós trouxemos aqui basicamente um modelo para vocês verem, que é o modelo Memolube Visio, tá? Que aí depois o Juscelino vai poder demonstrar um pouquinho. Nós trouxemos aqui também, ele tem a possibilidade, então nós temos 2 tamanhos, né? De 240 centímetros cúbicos e de 480 centímetros cúbicos. Correto. Tá?
e temos um outro de 500 mililitros para óleo. Para óleo. Né? Basicamente utilizado para lubrificação de correntes ou guias ou outros elementos deslizantes onde você necessariamente vai lubrificar com óleo. Aqui vocês vão poder ver, nós temos 3 graxas inicialmente. Eu trouxe uma graxa aqui que é uma graxa à base de sabão complexo de lítio, com suficiente capacidade de suportar cargas, tá? Tem uma ótima capacidade de suportar cargas de até 500 quilos. Ela contém também bisulfeto de molibdênio na sua formulação, que aí funciona como lubrificante de emergência, tá? Isso aqui muito bom para aplicações como, por exemplo, moinhos ou misturadores ou peneiras vibratórias na indústria de cimento, talvez, cimento, mineração, etc. Temos uma graxa aqui para motores elétricos, uma graxa à base de poliureia, com uma viscosidade de óleo base de 220, com excelente fator de velocidade de 800 mil. Tá? É muito difícil você encontrar graxas nessa viscosidade com esse fator de velocidade. Né? Tá? E temos uma graxa aqui de sabão complexo de alumínio para indústria de alimentos, uso geral, consistência 2. Excelente capacidade de suportar ambientes agressivos, presença de água e etc. Tá? Então a ideia agora é que o Juscelino possa demonstrar um pouquinho como é que funciona o sistema. Vamos lá. Tá? E vai pôr a mão na massa e mostrar para vocês aqui o quão fácil é. Então temos aqui o Memolube Vision, né, que é uma tecnologia. Temos aqui diferentes tipos de LED. Temos LED vermelho, o LED verde. Ou seja, quando o lubrificador está lubrificando de forma correta, né, então ele está sempre piscando o LED em verde. Isso. Ou seja, isso é importante porque você está distante numa indústria, você consegue ter fazer um controle visual. Isso. Sim, né? Inclusive, por exemplo, em ambientes de altura, muitas vezes, mesmo que o cliente já utilize algum sistema monoponto ou multiponto, e existem diferentes tipos, né? Às vezes ele precisa se deslocar, ter o mesmo processo de liberação, de autorização para subir, para fazer uma inspeção. E a questão do LED, ela permite uma rápida identificação, às vezes até do próprio ambiente que ele já está, né? Correto. Facilita isso e às vezes permite que ele não tenha todo esse processo, essa burocracia para se deslocar até lá. Então é importante, aí temos um modelo de bateria, né? Com a bateriazinha, 24 volts, né? Então esses 24 volts também ele vai proporcionar uma lubrificação conectado diretamente à máquina. Sim, no PLC da máquina. Tá. Ou seja, aquela pergunta, o meu lubrificador ele vai continuar lubrificando quando a minha máquina desligar? Se você estiver trabalhando com bateria, sim. Agora, se você estiver com 24 volts, não. Ele vai parar, ele tem uma memória que faz esse estudo de quando a máquina para e quando a máquina volta, então a lubrificação ela volta exatamente onde parou. Tá. Eu queria que você comentasse um pouquinho sobre a tecnologia envolvendo a Memolube no quesito de eletromecânico, que é o sistema patenteado da Memolube para poder fazer com que a graxa seja bombeada, vamos dizer assim, ou fornecida para o ponto em pressões de até 25 bar. 25 bar. Tá? Então, e distâncias e tudo mais. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tá. Então, para comentar isso, eu vou aproveitar para fazer a montagem aqui do Memolube, tá? Então, essa é a bateriazinha, ela vai aqui. Que é um pack de bateria aí. Bateria alcalina. Alcalina, ok? Então, o motor ele começa já a funcionar. Então, você vê que vai... Escutaram esse barulho? Sim, né? Então aqui não tem um lubrificante. Mandou a graxa lá no teto. Olha lá. Ele vai ter que pagar a limpeza, não tem problema. Ou seja, ele vai empurrar a graxa mesmo, né? Tá, então, isso que o Renato falou é muito importante. Por quê? Muitas vezes existe no mercado diferentes tipos de marcas. Né? Então, existem marcas que têm 50 bares, que vendem os 50 bares, 70 bares, né? Só que tem esse pistão rotativo nos motores. Sim. A Memolube não. A Memolube tem uma espécie de uma mola, né? Que não deixa de ser um pistão também, mas uma mola que ela expulsa o lubrificante com essa potência. Ok. Né? Então, isso ajuda no quê? Na possibilidade de lubrificar com mais pontos. Eu vou mostrar para vocês como isso pode acontecer. Juscelino, mas 25 bares vai lubrificar uma quantidade X de ponto a partir de mais de
5, 6 ou até 8 pontos e ainda colocar uma mangueira, vai dar certo. Seriam 8 pontos e mais 8 metros. Existe hoje a possibilidade, como é uma das vantagens, de você poder trabalhar com esse sistema multiponto, ou seja, com um único lubrificador, eu posso lubrificar até 8 pontos, né, no máximo. Então esse aqui, por exemplo, é um bloco de distribuição que a gente chama, que aí, normalmente você monta ele aqui, fixa ele numa lateral aqui ou numa parede, rosqueia o lubrificador automático aqui e você consegue alimentar, no caso esse aqui são 2 pontos, né? Sim, esse aqui é o DB2, ele alimenta 2 pontos. Então isso é legal que você sai daquela padrão, né, de lubrificante apenas monoponto para um lubrificante até multiponto, até 8 pontos. Então, e com distância, né? Então, por exemplo, dependendo do espaço que você tem em cima dos mancais, às vezes é necessário você colocar esse dispositivo um pouco mais afastado. E aí você consegue alimentar até 8 máquinas, vamos dizer assim, 8 pontos, né? Com o mesmo lubrificante, é claro, mas de uma forma totalmente segura e confiável. Ou se você tem um ponto assim em altura, você pode até instalar ele mais baixo, claro, né? E a própria mangueira ali, ou tubulação que seja, atender a lubrificação dos pontos superiores. Exato. Permite até um monitoramento mais preciso, né? Porque você está direto em contato ali com o dispositivo. Quer ver uma coisa interessante? Essa é a graxa para motores elétricos. Essa aqui. Né? Isso. Essa, né? Imaginamos então esse cartucho com 480 gramas de graxa, né? Vamos em uma casa de máquinas, setor automotivo. Essa casa de máquinas são vários motores. E nesses motores temos ali alguma marca com lubrificador químico X de 125 gramas. Tá. Imaginamos que são 8 motores, cada motor vai 2 lubrificador, né? Então podemos pegar 4 motores, tiramos esse de 125 gramas, colocamos o lubrificador, um lubrificador mesmo lúbrico que vai lubrificar 8 pontos. Exato. Exato. Entendeu? Então, essa solução, ela vai reduzir o custo, né, em menos de 1 ano e meio. Né? Exato. E você vai ter uma lubrificação no qual você vai ter um controle visual, no qual você vai ter uma segurança que está lubrificando, porque eu estou falando de 125 bares de pressão, né? Então vai estar lubrificando. Sim, com né? certeza. E a questão do meio ambiente. Também, menor geração de resíduos. Sim, né? Menos desgaste, menos descarte que você vai ter. E a grande diferencial também é que, por exemplo, já consumi a graxa do meu cartucho. Eu compro novamente apenas o cartucho e a bateria. Eu não preciso comprar um dispositivo o conjunto desse. inteiro. Correto. É totalmente reutilizável. Então Não, isso sem sombra de dúvidas, né? Sem sombra de dúvidas, isso traz uma série de vantagens. Tá essa questão toda da segurança. Você pode, que nem você deu essa ideia de você colocar o sistema aqui embaixo e você alimenta, coloca a mangueira para poder alimentar o ponto que está lá em cima. Você tem visualmente o acesso para você poder saber se está funcionando bem, se não está. Você consegue monitorar a quantidade, você consegue monitorar exatamente o intervalo. Acabou, tira o cartucho, troca o cartucho, troca o pack de bateria, fecha de novo, em menos de 1 minuto você está com a sua máquina já preparada para continuar operando com o lubrificante correto, no ponto certo e na frequência adequada. É isso aí. Acho que isso funciona muito bem. Exatamente. Tá? É isso. Antes de mais nada, queria agradecer bastante, Juscelino, a sua visita, tá? A Pisani. Obrigado a Pisani pela cooperação no Brasil. A Pisani, nós temos muita confiança e muita segurança de que nós vamos poder fazer bons negócios aqui, poder servir cada vez melhor o mercado com os lubrificantes. Hoje nós estamos aqui com a parceria com a Cogelsa também, com os lubrificantes de alto desempenho, que nós já sabemos, já temos comprovados estudos de que funcionam muito bem, e agora com um sistema muito mais seguro e confiável, graças a Memolube, graças a você também. Agradeço bastante a sua visita e a sua vinda até aqui. Juscelino. Se vocês ainda não se inscreveram no canal, aproveite a oportunidade, se inscrevam, deixe o seu like, distribua, compartilhe esse vídeo com todos os seus amigos. Muito obrigado, um forte abraço e até o próximo vídeo.